Prazer estar aqui com todos vocês, para nós juntos aprendermos um pouquinho mais sobre a lei de liberdade. É uma das leis no nosso livro dos Espíritos, que aborda as várias leis de Deus, né? Então, o que vem a ser a liberdade? Aurélio, né, no dicionário, ele diz que é a faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação. Quer dizer, eu posso agir de acordo com a minha vontade. Não é bem assim, porque a nossa liberdade, na realidade, é uma liberdade condicional, porque nós temos direitos até certo ponto, mas nossos irmãos também têm direitos, né? E na pergunta 825 do Livro dos Espíritos, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de pertencer-se a si mesmo? Não, não. A própria consciência não admite isto, né? Porque nós ganhamos de Deus essa liberdade, a liberdade de consciência. Na questão 843, essa questão trata do livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, de fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina apenas. Essa liberdade, no entanto, é condicionada ao grau de maturidade do espírito. Assim como nós, encarnados, não vamos entregar tarefas extremamente complexas a uma criança, Deus também faz a mesma coisa, com muito mais sabedoria, né? Então, só vai receber tarefas extremamente complexas aquele que estiver preparado para realizá-las. No seu desenvolvimento, o ser passa de estágios primitivos a outros mais conscientes. Por isso, o instinto vai dando lugar à razão, e quanto mais racional, tanto mais responsável pelos seus atos, pensamentos e palavras. Vamos a uma pequena meditação. Deus, Senhor onipresente e onipotente, é também infinitamente justo e bom. Cria à sua imagem e semelhança, sem cessar, tudo aquilo que conhecemos e muito mais. Dá liberdade de ação às suas criaturas, deixando-as desenvolver suas potencialidades como elas acham que deva ser. Só que essa liberdade atrela-se a outra lei, a que todas as criaturas se acham vinculadas, a lei de justiça. Assim, pensar que Deus castiga as criaturas é atribuir a ele um caráter punitivo que não se coaduna com a sua bondade. Como a coisa funciona, então? Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nossa essência é perfeita. E por que não manifestamos essa perfeição? Porque Deus deseja que sejamos seus legítimos construtores. Então, ele nos coloca em situações em que nós possamos desenvolver as nossas habilidades e, finalmente, um dia, nós possamos manifestar a perfeição. Criados simples e ignorantes, paulatinamente e às custas do nosso próprio aprendizado, vamos nos adestrando nas virtudes que possuímos desde sempre. As tentativas que realizamos, ora nos fazem bem-sucedidos, ora não. E a maneira que Deus encontrou de sanar os desvios foi fazer valer a lei de justiça sobre nós. Uma vez que prejudicamos o nosso próximo, esse prejuízo deve ser reparado. Assim, deveremos nos submeter às prerrogativas da lei, até que ponto, por assim dizer, zeremos o nosso débito. Se nós contraímos débitos agindo mal, esses débitos devem ser zerados, de acordo com a lei de justiça.
O aprendizado é longo, exige muito empenho da nossa parte. Há tanta coisa para rever e, por isso, o número imenso de encarnações necessárias para chegarmos justamente de onde partimos, à perfeição. Agir, falar, pensar são elementos essenciais aos processos de comunicação. E a eles vem junto a nossa liberdade, e a avaliação de cada um deles recairá sempre sobre o resultado das nossas expressões. Aquilo que falamos tem um peso muito grande em relação ao que fazemos e ao que exemplificamos. Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, diz o seguinte: a lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres para Deus, foco das perfeições. Das profundezas do abismo da vida, por uma rota infinita e uma evolução constante, nos aproximamos dele, Deus. No fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todos os poderes, cabendo a ela, a alma, fazê-los eclodir por seus esforços e seus trabalhos. Visto sob esse aspecto, nosso avanço e nossa felicidade futura são obras nossas. A graça não tem mais razão de ser, então não há agraciados. Certo? Essa frase chamou muito a atenção. A graça não tem mais razão de ser. Não há mais os agraciados e os mal vistos por Deus. A justiça se irradia sobre o mundo, porque se todos tivermos lutado e sofrido, todos seremos salvos. A nossa liberdade de escolha é também conectada à lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que penso, desejo, que faço, determina consequências naturais. A experiência da vida humana é circunstanciada por livres decisões vinculadas às implicações das escolhas. As leis divinas permitem assumirmos decisões livremente. Contudo, as escolhas geram resultados adequados ou desagradáveis, dependendo das opções que fizermos. Deus jamais nos pune, e suas leis não são e nunca foram de natureza punitiva, pois as escolhas que fazemos poderão trazer uma colheita natural e sempre proporcional ao plantio. Não é preciso, né, que Deus fique olhando o que nós estamos fazendo de certo ou de errado para depois nos punir. As próprias escolhas que nós fazemos trazem as consequências do bem ou do mal que praticamos. Deus é amor, não existe nada fora de Deus. Portanto, deduzimos que não existe nada fora do amor. O que é contrário à lei de Deus, na realidade, não existe de forma absoluta. O que existe é a lei, o que existe é Deus. As nossas escolhas transportam, na essência, as implicações adequadas ou malfazejas. Nosso estado, feliz ou infeliz, é intrínseco ao nosso estado de pureza ou impureza moral. Por isso, não devemos procurar em Deus a imunidade das nossas dificuldades, mas supliquemos a força necessária para superá-las. Não vamos pedir que o mal seja afastado de nós, as doenças, as vicissitudes, não. Se Deus nos trouxe a cada um de nós esses resultados, é porque nós temos capacidade de resolvê-los. Nas esferas espirituais não há qualquer código que puna ou premie. No além-túmulo vigora a lei das escolhas das provas e não leis coercitivas com atributos punitivos. O espírito sempre escolherá o que ele irá enfrentar no futuro, como meio de seu desenvolvimento moral e intelectual. A lei de causa e efeito, sincronizada às leis de liberdade e de responsabilidade, determina o rumo da existência humana. Portanto, somos livres para pensar e agir,
porém somos responsáveis por aquilo que fazemos, pensamos e deixamos de fazer. No livro A Verdade Responde, da autoria de Emmanuel e de André Luiz, Emmanuel nos dá uma mensagem que tem por título Problema da Liberdade. Nós vamos tirar alguns itens dessa mensagem. Em verdade, o direito vem libertando os cidadãos da escura nódoa do cativeiro no vasto círculo dos povos. Antes de continuar com essa mensagem, nós vamos pensar naquilo, né? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, muitas vezes, nós maldizemos os problemas que nos afetam, mas sem nos lembrarmos de que nós escolhemos, né? Dependendo das escolhas que nós fizemos, a lei nos traz de volta algo que precisamos trabalhar para nos libertarmos. Então, continuando, o problema da liberdade. Pesados grilhões acorrentam-no ao homem a inferioridade e a sombra, convertendo-o em fantasma de dor e treva, quando poderia erguer-se à condição de semeador, de alegria e de luz. Não valem ordenações terrestres de liberdade para os instintos desabridos, e será sempre perigoso ditar direitos humanos para seres racionais que se bestializam. Então vejam a importância disso. Não vale nós darmos liberdade plena para seres que se bestializam. Infelizmente nós temos visto muitos exemplos por aí, né? Só a educação pode produzir o milagre da regeneração comum. Porque sem o homem renovado para o infinito bem, o mal se aproveitará da nossa desorientada independência para ampliar a infinita penúria. Somos aquilo que criamos em nós próprios. Temos o que detemos, assim como recolhemos o que semeamos. Joana de Ângeles, numa mensagem que tem por título Direito de Liberdade, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, ela diz também trechos. Criado livre para a vida feliz, o homem traz na própria consciência os limites da sua liberdade. A gente sabe quando não está fazendo certo, é ou não é? A gente sabe perfeitamente quando está errando. Então os limites da nossa liberdade estão na nossa própria consciência. Liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela, ou seja, a liberdade legítima, triunfar sem esta sobre a responsabilidade. A responsabilidade decorre do amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais. A toda criatura é concedida a liberdade de falar, pensar e agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos semelhantes do próximo. O próximo também tem direito de pensar, de falar e de agir. E ela termina a mensagem com a seguinte solicitação: prega e vive o amor conforme o ensinou Jesus. Ensina e usa a verdade em torno da vida em triunfo, de que está repleto o Evangelho, a fim de seres livre. Atente aos deveres que te ensinam engrandecimento e serviço ao próximo. O trabalho pelos que sofrem limites e tumultos ensinar-te-á autoconhecimento, favorecendo-se com o júbilo de viver e a liberdade de amar. Olha que expressão da Joana de Ângeles. O trabalho pelos que sofrem limites e tumultos vai te ensinar o autoconhecimento, porque a gente vai refletir sobre esses tumultos, sobre essas dores, não é? E isso vai favorecer o júbilo de viver e a liberdade de amar. Amemos, meus irmãos, amemos muito. É isso que Jesus nos pede. Muito obrigada pela sua atenção e vamos receber a Estelinha agora.